Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 17. Vamos ver aqui. Groenlândia. Tá aqui a ilustração. Capítulo. Quem será esse aí? A Emília está conversando com alguém, mas quem será? E que é nessa região ártica? Gelo, minha filha. Gelo, gelo e mais gelo. Gelos eternos. As terras são cobertas de gelo, como essa Groenlândia para onde estamos indo. A ilha de Spitsberg, que fica mais para o norte. A ilha de Francisco José, ainda mais para o norte. A Nova Zebla, as ilhas do norte da Sibéria e parte norte dessa Sibéria e um pedaço do Alasca. E uma porção de ilhas ao norte do Canadá, lá na Baía de Baffin. Como não há vegetação no gelo, a vida animal é bastante limitada. Ursos brancos, focas de várias espécies, peixes, pouca coisa. E o mar que fica nas regiões polares também se chama Oceano Ártico. Bem lá no pontinho, onde os meridianos se cruzam, fica o Polo Norte, alcançado pela primeira vez pelo explorador americano Peary, como já contei. Vocês lembram? Se lembram, coloquem nos comentários aqui embaixo. Os meninos haviam notado que os dias iam se tornando cada vez mais compridos. Era dia que não acabava mais, o que os forçava a dormirem de dia, fazendo de conta que era noite. E quanto mais para o norte, mais comprido irão ficando, diz Dona Benta, até o ponto de durar 6 meses cada dia e outros 6 meses cada noite. Imagina 6 meses sem anoitecer e depois mais 6 meses sem dia. 6 meses de dia, 6 meses de noite. Sem ver o sol. Você aguentaria? Eu não sei. Você já passou algum tempo em algum lugar assim, onde era 6 meses só de dia e depois 6 meses só de noite? Se já passou, coloque nos comentários aqui embaixo. Estou curioso para saber como é que foi. Mas mesmo assim, minha filha, o terrível bichinho homem não deixa essas paragens em sossego. Não tem conta o número de exploradores que as devassaram, apesar da tragédia do frio. E nos sítios mais favoráveis mora gente. Na Groenlândia moram os esquimós. No norte da Sibéria moram os samoiedas, os tunguses, os iacutos. Na Lapônia, perto da Noruega, vivem os lapões. Que raças são essas? Gente da raça amarela, com certeza. Mongóis que emigraram da Mongólia, na Ásia, vivem da foca e da rena. Que é rena? Um animalão abundante nas zonas árticas, onde existe uma vegetação rasteira de nome tundra. A rena possui um grande chifre todo ramificado. Veadão. A carne de rena que os esquimós comem é fornecida pela rena. A carne de vaca que os esquimós comem é fornecida pela rena, como lá entre nós é fornecida pelo boi. Também dá leite e é utilizada para puxar os trenós, os únicos veículos possíveis no gelo. Como o gelo é muito liso, torna-se mais fácil escorregar sobre ele do que rodar. Rodas aqui ninguém sabe o que são. Em vez de rodas, os veículos têm 2 travessas paralelas de madeira como patins que deslizam sobre a lisura do gelo. A foca constitui para a gente ártica a maior das preciosidades. Comem-lhe a carne, bebem-lhe o sangue, fazem roupas do couro, derretem-lhe o toicinho para obter óleo de iluminação. Quando chegarmos à Groenlândia, hei de caçar pelo menos uma foca, disse Pedrinho. Uma não, meu filho. Quem já apanhou 78 bacalhaus na Terra Nova pode perfeitamente fisgar 12 focas na Groenlândia. O Brigg já estava diante do cabo
Farwell, com a costa a mostrar-se picada de bichos ou reentrâncias e saliências, que Dona Benta declarou serem os fiordes, nome que os noruegueses dão àquela dentadura irregular. As costas da Noruega também são bordejadas desses fiordes. Ao norte do Cabo Farewell, viram uma pequena aldeia-porto. Dona Benta mandou velejar para lá. Chamava-se Julianshab. Não sei se a pronúncia está certa. Se estiver errada, corrija nos comentários aqui embaixo. Chamava-se Julianshab, esse portinho, notável por ficar perto da antiga colônia formada por Érico o Ruivo. Dona Benta desceu em terra com os meninos, Emília e o Visconde. 4 ou 5 casas de madeira habitadas por noruegueses, o resto compunha-se de cabanas de esquimós, umas 200. Havia também um casarão com grandes taxas de derreter toicinho de foca. A Groenlândia pertence à Dinamarca, explicou Dona Benta. Isto é, a Dinamarca toma conta do comércio daqui, quase que só. O comércio de peles de foca e urso e de óleo. Aposto que nesta vila há um representante do governo da Dinamarca, um missionário, um médico, um carpinteiro e um professor. Custou um pouco, mas descobriram a casa do professor, que com certeza havia de falar língua que Dona Benta entendesse. De fato, assim foi. Chamava-se Jansen, esse homem, que pela felicidade sabia inglês. Mr. Jansen levou-os a visitar as cabanas dos esquimós construídas de um barro turfoso, muito abundante no local. A porta era um buraco que nem uma abertura de túnel. Mr. Jansen, ou Jansen, já sei, não esqueça, coloca nos comentários aqui embaixo qual a pronúncia certa. Contou que em outros pontos, onde não há tal turfa, eles construíam as cabanas com blocos de gelo, que se soldam completamente formando uma grande cuia emborcada. Mas como vivem lá dentro, que saber Narizinho? Vivendo, menina, acendem fogo, cozinham um pedaço de foca e mantém sempre acesa uma grande lamparina de óleo. É incrível a resistência dessas criaturas ao frio. Dona Benta contou toda a viagem desde o sítio até ali, e o mais acontecido na América, onde o Visconde recebera grau de doutor numa grande universidade. O dinamarquês ficou espantadíssimo. Mas como? Indagou. Mas como? Indagou. Não é um sabugo de milho com perninhas? Sim, mas sabugo falante e sábio, Mr. Jansen. Perfeitamente científico. Os professores da Universidade de Princeton declararam nunca terem visto quem soubesse tanto sobre os peixes do Amazonas. Mr. Jansen sacudiu a cabeça murmurando: quanto mais se vive, mais se aprende. É prodigioso. E se o senhor conhecesse a minha vida? Gritou a boneca. Então é que ficava mesmo bobo de uma vez. Quando eu publicar minhas memórias, hei de mandar-lhe um exemplar. Vocês lembram das memórias de Emília, não é? Se lembram, coloquem nos comentários aqui embaixo. Um pobre professor correu a mão pelos olhos ao ver a bonequinha falar. Estaria sonhando? Os meninos riram-se dele, enquanto Dona Benta narrava diversos episódios do fenômeno emiliano. Depois do dinamarquês sossegar, contou-lhe que iam atravessar a Groenlândia de leste a oeste para saírem na Baía de Boffin, e que estavam com a ideia de levar o terror dos mares dentro de um grande trenó puxado pelos nativos daquela aldeia, e também por quantas juntas de renas fossem necessárias. Dinheiro não nos falta, disse Narizinho, metendo o nariz na conversa. Quindim nos rendeu $100.000 em Nova York. Aquele projeto parecia loucura. Um professor Jansen pensou a princípio que fosse brincadeira. Quando viu que era verdade, seu queixo caiu de assombro. Pedrinho foi ter com um carpinteiro da colônia a fim de contratar a construção de um trenó monstro, no qual coubesse o brigue. Não era empresa absurda. Com 2 troncos de pinheiro,
tudo se arranjaria. E havia lá um depósito de madeiras do Canadá. Em seguida foi contratar esquimós para a pochada. Esquimós e renos. Conseguiu um lote de 20 juntas de renas e outro de 50 esquimós. Surgiu uma dificuldade. Quindim. Com ele dentro, o brigue ficaria muito pesado. Meio seria dividir a carga. E um rinoceronte em outro trenó construído especialmente para esse fim. Mas o pobre paquiderme, que a bordo, e sempre com uma fogueirinha de tia Anastácia perto, já andava meio morto de frio. Como era possível que aguentasse aquela viajada num trenó desabrigado e sem fogueirinha? Um problema, apesar de grave, foi resolvido pela Emília. Nada mais fácil, disse ela. Arranja-se bastante algodão e embrulha-se quindim, só deixando de fora o focinho. Bem encostoado assim, juro que ele até vai rir-se do frio durante a viagem. Todos aprovaram a luminosa ideia. Mas, e algodão? Em Anlinchab, só havia meia dúzia de pacotes na casa do médico, e para fins médicos. A solução foi a proposta por Mr. Jansen. Usar, em vez de algodão, certo musgo muito abundante naquelas paragens. Aqui mais uma ilustração, provavelmente já é da partida, ou da chegada. Estão no brigue, observando as baleias. Emília e Narizinho. Quer dizer, Emília e Dona Benta. Dona Benta com a luneta dela. No dia da partida, a vila inteira se reuniu para assistir ao encastoamento do estranho monstro africano, o primeiro que aparecia nas regiões árticas. Não houve um só nativo que não viesse olhar bem de perto, apalpar e cheirar o pobre paquiderme, cujo tremor de corpo levou Emília a enganar uma mulher de esquimó, dizendo que ele era feito de geleia. O encastoamento ficou uma obra perfeita, de modo que a partida pôde realizar-se sem incidentes. 20 juntas de possantes renas e mais 20 juntas de nativos meteram-se ao trenó em que ia bem amarrado o terror dos mares, e 10 juntas de renas mais 2 de nativos foram atreladas ao trenó de Quindim. Adeus, Mr. Jansen! Despediu-se Dona Benta com seu boné de capitão na cabeça, de pé na proa do brigue, entrenosado. Emília, com a sua sapequice habitual, também gritou. Cabo Farewell, Cabo Farewell. Mr. Jansen correspondeu às 2 saudações, rindo-se da última. Que fiasco, Emília, murmurou o Narizinho logo depois. Que vergonha estar se moralizando o Brasil aqui perto do polo. Farewell é que é adeus, não Cabo Farewell, como você disse. Olhe, até a grande ursa lá em cima está a rir-se de você. Não dou confiança à ursa, disse a Pestinha, fazendo um muxoxo de pouco caso. A travessia durou uma semana, com paradas para pega de focas de cuja carne se iam alimentando. Quindim, que era herbívoro, regalava-se com a mesma tundra trazida para as renas, em que Emília previu realizou-se. Tão quentinho sentia-se o rinoceronte no seu encastoamento de musgo, que voltou a marcar com os antigos qual as maluquices da Emília. Pedrinho cumpriu a palavra quanto às focas, caçou os 12 prometidos, e mais 2 de lambuja. O modo de apanhá-las era o seguinte: fazia um buraco no gelo, porque aquilo ali era mar congelado, por cima e líquido por baixo. Fazia um buraco e ficavam de tocar, esperando que uma cabeça de folga surgisse para respirar. E então, com um chuço, espetavam-na. Numa das vezes, Pedrinho levou um grande susto. Estava muito atento a um buraco aberto no gelo, longe do acampamento. Quando olhou para trás, vinha trotando na sua direção um formidável urso branco. Foi tempo de botar fora o chuço e disparar numa corrida louca, berrando. Acuda, vovó, acuda! Dona Benta, aflitíssima, gritou para os esquimós que corressem ao encontro do neto perseguido. Eram valentes e práticos aqueles esquimós. Enfrentaram um urso e mataram-no. A pele cuidadosamente tirada foi curtida e figurando hoje na sala de jantar de Dona Benta,
no sítio como um troféu glorioso. A estranha expedição alcançou finalmente a costa da Groenlândia, que dá para a Baía de Baffin. O brigue foi posto na água e os esquimós despedidos depois de pagos e presenteados. Emília quis, por força, trazer um bebê esquimó como lembrança daquelas paragens. Dona Benta opôs-se, dizendo: esses bichinhos não suportam o clima do Brasil. Estão muito adaptados ao frio. Criamo-lo na geladeira, propôs Emília. Mesmo assim, Dona Benta não consentiu que trouxessem criança, de medo que o sítio fosse virado num jardim zoológico. Quindil deu-se tão bem com o enchumaçamento de musgos que não quis mais despir-se daquele capote. Enquanto estiveram em zona fria, ninguém lhe tirou do corpo um fiozinho de musgo, nem para remédio. Depois de atravessar a baía de Baffin, o brigue entrou por um dos numerosos canais que separaram as ilhas lá existentes, com um plano de sair no mar de Beaufort, de onde embarcaria para o Estreito de Bering. O Estreito de Bering é o que ele separa o Alasca da Rússia. Lá no norte do Oceano Pacífico. Antes de deixarem aquelas paragens, os meninos assistiram a um espetáculo curioso. Certa manhã, Narizinho, do alto da gávea, deu um grito estridente. Repuxos, vovó! O mar está cheio de repuxos, lá adiante. Dona Benta assentou a luneta. Oh, é um rebanho de baleias polares, exclamou. Vejo-lhes perfeitamente os dorsos fora d'água. Pedrinho ficou de orelha em pé. E se pescássemos uma baleia, vovó? Dona Benta fez cara de não, não e não. Descreveu como se caçam baleias e que tremendo perigo correm os baleeiros. Logo que um desses monstros é avistado ao longe, os arpoadores metem-lhe pequenos botes apropriados para aquele fim e remam em direção da bicha. A baleia tem o costume de vir de quando em quando à tona para respirar, de modo que, ora, está na superfície a esguichar água, ora no fundo. No momento em que ela mergulha, os botes dos arpoadores se dirigem para o ponto provável onde ela deve emergir. E assim que ela emerge, zaz, lançam-lhe o arpão. Uma terrível fisga de aço presa à ponta de uma corda bastante resistente. Sendo fisgada, a baleia mergulha e imediatamente foge. E do navio vão dando corda. Mas como não pode ficar muito tempo no fundo d'água sem tomar fôlego, a baleia ferida surge novamente lá adiante. E os arpoadores perseguem-na e lançam-lhe outros arpões. E a coisa vai indo assim até que ela se esgota e morre. Depois de morta, puxam-na para perto do navio, a cujo costado amarram aquele corpãozinho imenso. E então pula em cima dela um homem armado de uma pá de lâmina cortante. É o cortador de toicinho. Dá um corte no couro, assim de meio metro de largura, e espeta ali um gancho de ferro preso a uma corda, a qual corda passa por uma roldana do alto do mastro e desce. Marinheiros embaixo puxam a corda e a manta de toucinho que o homem da pá vai cortando começa a subir, a subir. Quando chega ao alto do mastro, o homem da pá decepa-na e trata de espetar outro gancho na manta seguinte. A comprida manta de toucinho pendente do mastro é então descida, enrolada e guardada. Depois derretem-na. Desse modo, descascam a baleia inteira e soltam a carcaça no mar como uma ilhota de carne. Em torno da carniça se reúnem tubarões aos milhares, e por cima revoam nuvens de aves aquáticas. E as ondas vão levando ao sabor do seu capricho aquele rubro banquete flutuante. Quer dizer que descascam a baleia como nós descascamos uma laranja? Isso mesmo. As coisas, porém, nem sempre correm na marcha que eu acabo de descrever. Muitas vezes, durante o arpoamento, a baleia furiosa ataca os botes com rabanadas medonhas. E ai daquele que for alcançado. Voa pelos ares, reduzido a covacos.
É de medo isso que não quero que você se meta ao arpoador de baleia. Mas podemos pegar uma pequena, um filhote, insistiu do menino. Nada. Com baleias não quero encrencas. Já li aquele romance de nome Moby Dick. E quem lê tal livro não quer história com esses monstros dos mares. Sigamos nosso caminho e deixemos-los em paz com seus esguichos. Durante o dia, o divertimento a bordo foi assistir àquele maravilhoso espetáculo com a posse sobre o ponto onde iria de novo emergir cada baleia que dava o seu mergulho. Depois da longa travessia pelos canais, ora num, ora noutro, o Brig foi sair no mar de Beaufort, com a proa posta no rumo do Estreito de Bering. Dona Benta explicou. Esse Estreito de Bering separa o continente americano do continente asiático, isto é, separa a América da Ásia. Fica entre as terras da Ásia e as da Sibéria, do Alasca e da Sibéria. Tudo parece indicar que é relativamente recente e que os dois continentes já foram ligados por um istmo. Algum terremoto rompeu o istmo, formando o estreito. Antigamente, o Alasca era da Rússia. Ou seja, a Rússia teve uma época que tinha território em 3 continentes. Europa, Ásia e América. Era um país tricontinental. Atualmente não existe nenhum país tricontinental. Quem sabe um dia? O Brig chegou ao Estreito de Bering, atravessou e penetrou no Mar de Bering, que fica encurralado entre as costas da Sibéria e da Península do Alasca. Dona Benta chamou a atenção dos meninos para essa península, e depois para o rosário de ilhas e ilhotas que fazem uma curva na direção da Península Siberiana do Kamchatka. Se a pronúncia estiver errada, coloca nos comentários aqui embaixo. Kamchatka. Está ali, disse ela, apontando a luneta para o rosário de ilhas. Um sinal muito evidente de que a América e a Ásia já foram ligadas. E reparam que existe a península do Alasca, longa e fina, em que depois que ela acaba, continua na mesma direção as ilhas. Primeiro as maiores, depois as menores. Tanto mais passadas quanto mais se aproximam do Kamchatka. Essa configuração dá a ideia de que a Terra, em outros tempos, já foi contínua naquele rumo. Parece uma ponte destruída, vovó, sugeriu a menina. As 2 penínsulas são os cabeceiros da ponte. As ilhas são os pilares ou os alicerces dos pilares. Exatamente, minha filha. E os sábios dão-lhe mesmo o nome de ponte alêutica. O rosário de ilhas tem o nome de Ilhas Aleutas. Bem possível que por essa ponte houvessem passado para a América os mongóis, os aborígenes da América, isto é, os índios possuem muitos traços dos mongóis. A cor, os cabelos, as feições. É mesmo, exclamou o Narizinho. Lembram-se daquela menina que apareceu lá no sítio com o pai e a mãe? Era uma chinesinha perfeita, uma mongolzinha. E depois a senhora soube que o pai era índio legítimo lá dos fundões do Mato Grosso. Lembra-se? Pois é, com certeza os antepassados dessa menina vieram da Mongólia pela ponte Alêutica, do tempo em que havia um estrado sobre esses pilares em ruínas. Outra prova de que os mongóis passaram por ali está na descoberta feita há pouco tempo numa das ilhas atlânticas de um túmulo com ossos de mongol. Morou no caminho, o coitado, e seus companheiros o enterraram no túmulo feito à moda mongólica daquela época. Mas conservaram seus ossos assim tanto tempo? Tudo se conserva indefinidamente se está coberto de gelo. Em certa parte da Sibéria e em outras regiões de gelos eternos, tem-se dado um fato curiosíssimo: o encontro de animais pré-históricos, com um mamute em perfeito estado de conservação. A carne vermelhinha tem sido comida pelos exploradores. Você comeria uma carne de milhares de anos atrás? Mesmo estando congelada? Eu ficaria em dúvida. Agora, se fosse ou comiço ou morre de fome, aí a coisa muda. E você, qual seria a sua resposta? Coloque nos comentários que eu estou curioso.
Será possível, vovó? Mais que possível, meu filho. É fato. E exploradores podem gabar-se. Olhem que comer uma carne com milhões de anos de idade é proeza. Mas como podem ter encontrado corpos de mamutes em regiões de gelo eterno? Mamute não era um animal de clima quente? Sim, mas nem sempre essas regiões estiveram como hoje, cobertas de gelo. O clima da Terra tem mudado muito. Isto aqui, por exemplo, já foi talvez uma terra de linda vegetação. E de outro modo, não podemos explicar o encontro da hulha em vários pontos do Círculo Ártico. Um carvão de pedra ou hulha não passa de madeira fóssil. Para haver madeira, é necessário que haja árvores. Para haver árvores, é necessário clima quente. Está ali uma coisa que nunca imaginei. Sempre supus que a superfície da Terra houvesse sido sempre a mesma de hoje. Nada mudou tanto quanto a superfície do nosso planeta, meu filho. Já existiram mares onde hoje existem continentes, e continentes onde outrora dormem hoje no fundo dos mares. Se fosse possível sabermos com absoluta certeza as mudanças da crosta da Terra por milhões de anos atrás, temos, porém, onde está? Se fosse possível sabermos com absoluta certeza as mudanças da crosta da Terra por milhões de anos atrás, temos, porém, de nos satisfazer com hipóteses dos sábios, algumas bem fundamentadas, que aqui na Sibéria nem sempre foi gelo. É uma hipótese, mas hipótese bem fundamentada pelo encontro desses mamutes congelados a que me referi. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. E já sabe, 200 inscritos e eu vou dizer qual é o quadro novo que vou lançar. 250 inscritos e eu lanço o quadro novo. Até lá, eu quero sugestões para o novo quadro. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com o capítulo 18. Ásia e melhor possível.